todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, o tema do vídeo, como vocês já viram aí, né, eu tô fazendo ele hoje para esclarecer para muitas pessoas que insistem ainda em ter suculenta dentro de casa, né? E eu sempre falo da importância da suculenta receber raio de sol, suculenta receber sol, a incidência do sol, suculenta de meia sombra, suculenta de sol pleno e as diferenças, né? Muitas vezes eu falo, já falei várias vezes aqui no vídeo, né? Que você identifica uma suculenta de acordo com a cor dela, de quanto de sol ela precisa. Então eu vou estar abordando um pouquinho sobre esses assuntos aqui hoje com vocês. Eu espero que vocês tenha gostado, né, do tema do vídeo de hoje, que me acompanhe até o finalzinho desse vídeo. Eu vou agradecer demais, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou aqui com um belo dia de sol, maravilhoso. Vou estar gravando e falando um pouquinho sobre o sol, a importância dele e sobre esses assuntos com vocês. Espero, né, que vocês tenham gostado e deixe o joinha para mim. Compartilhe meus vídeos também com pessoas que gostam de suculenta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu convido vocês para me acompanhar aí quase que diariamente, fazendo vídeos, dando dicas, né, de tudo que eu faço, que eu já fiz, do que deu certo, do que deu errado, para vocês não repetirem, né? Então, vamos ao tema de hoje, né, pessoal? Então, pessoal, como a maioria, né, já sabe, vou cultivar suculenta, eu vou ter que deixar elas no sol pleno. Eu preciso deixar elas tomarem sol. Aí surgem muitas dúvidas. Quanto tempo de sol? Qual suculenta vai ficar no sol? Qual suculenta é de meia sombra? Então, no geral, todas as suculentas, pessoal, elas precisam do sol. O sol é o principal fator para você ter suculenta saudável, suculentas bonitas. Quando o sol falta, a gente tem muitos problemas. O sol, quando a gente fala assim que o tempo está nublado, às vezes não tem sol, mas o sol, a incidência dele ainda vai sobre elas. Mesmo no outono, que fica muitos dias nublados, elas ficam lindas do mesmo jeito. Mas quando começa com muita chuva, né, o clima muda muito, elas recebendo muita água e faltando sol, elas já começam a desbotar. Mas elas começam também um outro processo, crescer demais. Aí elas vão crescendo, crescendo e ficando cada vez mais clarinhas e começam a queimar quando esse sol volta novamente. Então, tudo é questão mesmo, pessoal, da gente adaptando as nossas suculentas. Cada região tem uma incidência do sol diferenciada, né? Tem questão aí de altitude. Então, tem muitas coisas que envolvem para a gente ter suculentas bonitas e nem sempre as mesmas coisas que a gente faz em uma região vai funcionar para outra região. Só que só da gente observar pequenas diferenças no cultivo, a gente já vai adaptando ao nosso cultivo, né? As suculentas, elas precisam de sol pleno, mas tem algumas, se você fala assim, não, mas eu não tenho espaço para sol não, eu tenho pouco espaço de sol e as minhas suculentas vão receber sol só uma parte do dia. Como que eu faço? Como que eu vou comprar suculentas se eu tenho pouca incidência de sol? Tem pessoas que já me falaram, pessoal, que assim não tem sol nenhum, que às vezes tem a borda de um telhado para deixar suas suculentas. Então, eu sei que é muito complicado, né? Aí é melhor você pessoas que não têm incidência nenhuma de sol, optarem por suculentas mesmo de meia sombra para manter elas mais assombreadas e dar o sol só quando mesmo tiver oportunidade. No caso, é muito difícil, né? A pessoa cultivar suculenta sem ter um espaço ensolarado para elas receberem essa luz do sol. O sol sobre ela, pessoal, é tão importante, faz elas ficarem mais saudáveis, faz elas ficarem com essa aparência mais rústica, né? As rosetinhas ficam bem fechadinhas, a coloração intensifica, as folhas ficam mais próximas uma das outras. Então, o benefício do sol sobre as suculentas é muito grande, é essencial. Se você deixa elas no sol, elas ficam mais saudáveis. Nesse período de sol, por exemplo, que entra um período assim que não está chovendo tanto e elas estão recebendo bastante sol, é o período que a gente tem suculentas mais saudáveis, outono e inverno.
Outono e inverno, se a gente tomar cuidado com a rega, porque é a mesma coisa de você regar, na época de chuva fica molhado por muito tempo, porque está chovendo o tempo todo. Mas no outono e inverno, toma cuidado com o substrato. Se o substrato for bem drenante, não para a água, você vai regar muito pouco as suas suculentas no outono e inverno, né? Vai regar menos vezes. A gente sabe que a gente rega até escorrer e deixa secar por um longo período. Se você fizer isso, você vai ter suculenta saudável. O sol você vai ter o tempo todo. Então é só tomar cuidado mesmo com o excesso de rega. Quantas vezes regar? Não excesso de forma assim, colocar muito ou pouco. Coloca sempre muita água, mas deixa secar até regar novamente. Que o sol já vai estar fazendo ali todo o trabalho dele, deixando suas suculentas lindas e saudáveis. Agora, se você quer ter suculentas em espaço muito pequeno, onde o sol passa por um período muito curto, escolha suculentas mais escuras, de folhas verdes escuras. Por exemplo, aqui, ó, Panterfrios, ela é uma suculenta que ela vai bem à meia sombra também. Ela não fica com esse tom roxo bonito que ela tá. Ela fica mais esverdeada, mas ela vai bem numa meia sombra. Então você tem ali 2 horinhas de sol, 3 horinhas de sol, você pode ter uma Panterfrios. Ela vai ficar bem, ela vai ficar bonita. O que não pode é deixar ela dentro de casa, né, num local onde ela tem cobertura por cima e ela não tá recebendo sol nenhum na folha, ela vai estiolar. Aí ela vai crescer. Para quem aí não sabe, estiolamento é quando a suculenta cresce demais. Ela é formato de roseta e ela começa a crescer como se fosse um sedum. Então ela vai estiolando, aí ela vai perder o formato original dela, buscando a luz. Eu tenho essa mudinha menor aqui, ó. Essa tava tomando menos sol, tá vendo como que ela tá bem mais clarinha? Ela tá bem mais clarinha, ela tá desenvolvendo. Eu coloquei elas juntas aqui para elas ficarem no mesmo espaço. Tem até a outra que tá mais longe aqui, eu vou juntar elas aqui. Eu tenho essas aqui agora, com todo cuidado, pessoal, porque eu acho ela maravilhosa. As folhinhas dela é muito fina, ela é muito fácil de cultivar, é uma suculenta muito tranquila, mas que te dá, além de ser boa de cultivar, você poder cultivar ela também mais à meia sombra, dando poucas horas de sol, mas ela recebendo, ela já vai ficar tranquila. Tem aquelas suculentas, pessoal, que sem sol, elas não vão ficar bonitas. Essa aqui, pessoal, é um exemplo. Ela precisa de sol porque senão ela vai ficando com as folhas muito abertas. Ela no sol pleno, ela fica muito bonita. Nesse formato fechado, bonita, entolcerada, bem interessante. Na luz, só com luz e sem o sol direto nas folhas, ela abre toda e ela fica muito feia, não fica interessante. É uma suculenta que necessita da luz do sol. Essa aqui, ó, bastante sol. Essa outra aqui também, bastante sol. Todas essas aqui, ó, precisam de muito sol. Essas claras, assim, ó. Olha como que tá a minha camisolê, pessoal. Tá linda, né? O sol agora tá chegando nelas. Essa tá no sol e essa ainda não, olha. O sol tá chegando aqui, virando. Então, essas que eu coloquei aqui precisam de bastante sol. É lógico que eu não separei por gostar mais de sol ou de menos sol. Eu tô apenas mostrando para vocês exemplo. Essa aqui, ó, a rubela, eu vou tirando daqui, pessoal, que eu não tô nem vendo ela, não. O sol tá tão forte, vou na sombra para eu falar para vocês. Ela no sol, ela fica dessa cor, ó. Avermelhada, muito bonita, eu gosto. Eu prefiro minhas plantas bem rústicas, bem coloridas, bem... né, fica bem fortalecida no sol. Mas se eu deixar ela na meia sombra, ela também vai ficar bonita, porém ela vai ficar verde, só num tom de verde. Essa aqui também, olha, fica bem, ela vai ficar verde, né? Mas assim, precisa, quando eu falo o sol, eu preciso de no mínimo 3 a 5 horas. Se você não tem como, eu falo assim, 3 horas tá bom, mas no mínimo 5 horas para elas ficarem saudáveis, com coloração. Essas assim, ó, se tomar bastante sol, fica fechadinha. Se não tomar sol, vai ficar com a roseta aberta, né? E aqui eu tenho vários exemplos, ó, todas no sol. Olha como que fica compacta, pessoal.
Olha que lindeza, olha. Vou pôr aqui na sombra. Olha, bem compactas. Isso é o resultado de sol, né? Mesmo não estando dando sol direto por aqui, porque o sol não tá chovendo bastante, né? Eu tô colocando ela até assim sobre os vasos aqui para poder achar um cantinho para ela, porque ela tava lá tomando chuva. Para ela não receber chuva, eu pus assim. Olha que cor bonita. Então isso aqui é resultado de bastante sol, o quanto que ele é importante. Outra coisa, né, que eu falei para vocês aí no início do vídeo. Deixa eu só voltar aqui para a sombra, porque eu não tô vendo as plantas. Não sei nem o que eu tô mostrando para vocês aqui. O que ele estava dizendo, pessoal, que às vezes as pessoas pensam assim, que eu vou deixar ela num cantinho lá da minha sala, e lá minha janela ela tem bastante claridade e tal, e deixa. Mas o que funciona é assim, a dica que eu sempre dou, igual eu já fiz vídeo falando que pessoas que têm apartamento pode cultivar suculenta, claro que pode, né? Não é porque você mora num apartamento que você não pode ter suculenta, você pode porque você tem janelas. É impossível, né, pessoal, um apartamento que não tenha janela nenhuma. Então, se você tem janela, você vai cultivar ela do lado de fora da sua janela, naquelas bordinhas da janela, você deixa a suculenta ali, ela vai receber a luz do sol e vai ficar bonita. O sol, ele pensou em suculenta, pensou em sol, né? Às vezes a gente pensa assim que não precisa de tanto sol assim e tal, mas dependendo da espécie que você escolheu, se você não der sol para ela, o seu resultado vai ser muito, assim, não vai ser resultado bom, né? Você vai ficar triste porque às vezes a planta fica estiolada, feia. Eu já vi muitas plantas em varanda, pessoal, assim, aquelas varandas totalmente cobertas, que não tem sol nenhum, onde ficaria muito bem uma samambaia, uma zamioculca, e as pessoas vão e deixam lá uma suculenta no vaso. E ela fica lá com aquele tom claro, estiolada, e às vezes a pessoa pensa que ela está crescendo. Só que não é crescimento, é estiolamento. Tem que saber a diferença também, né, do estiolamento. Toda vez que a gente fala de sol, o tema principal, o que mais prejudica as suculentas, além dos fungos tomarem conta, né, é fungo, é cochonilha, que elas ficam indefesas. Quando a suculenta fica sem o sol, elas ficam praticamente é como se fosse um bebezinho, né? É como se fosse uma pessoa com imunidade baixa, né? Os bichos, eles tomam conta dela mesmo. E é fácil da gente observar isso. Quando a gente observa que uma planta na sombra demais, a gente vai olhar, sempre tem uma cochonilha, a não ser que seja uma planta de sombra. A planta de sombra, completamente sombra, ela já cria, né? Ela já é ali totalmente forte para aquele ambiente, então ela é fortalecida, ela já consegue ficar naquele ambiente muito bem e ela não vai ter problema nenhum. Mas se a planta necessita da luz do sol, não adianta a gente tentar mudar isso. É coisa que não conseguimos mudar, é o ambiente que a planta gosta. Se a planta gosta de sol, a gente levar para a sombra. Eu vou mostrar várias ali para vocês ali que estão no sol agora, lá no espaço que eu tenho, o espaço principal, né? Então aqui, pessoal, elas estão no sol e tomando chuva. Olha o tanto, quando eu falo para vocês que elas crescem na chuva, olha o tanto que essa colher de prata cresceu. Esses últimos dias, ela cresceu esse espaço todo aqui, ó. Ela deu uma esticada, ó, ela tava aqui recolhida da chuva. Eu voltei ela para a chuva domingo passado, mostrei para vocês. Essa semana ela cresceu esse tanto aqui, pessoal. Eu senti que ela puxou, como se ela tivesse dado um estiolamento. De uma certa forma, foi uma crescida que ela deu, né? Mas um pouco de estiolamento, porque não estava dando sol. Deu só muita chuva, chuva, chuva a semana toda. Hoje o sol voltou a brilhar forte, 8 dias depois. Mas ela deu essa crescida bem, né, significativa aqui. Agora ela tá com essa cor bonita, tá recebendo a luz do sol, ela tá muito bem. Se eu levo ela para a sombra, ela vai crescer ainda mais e vai ficar estiolada. A colher de prata também,
Ela é bem lenta, mas aqui na chuva e no sol, ela cresceu bastante. A gente fala que o melhor adubo, né, pessoal, para as suculentas, para todas as plantas no geral, é a chuva. E a chuva faz elas crescerem muito mesmo. E quando o sol vem, elas ficam lindas, né? O problema é só quando queima. Mas aqui, dessa semana que passou, que começou com sol, domingo, sábado, domingo passado, tinha bastante sol. Começamos a semana com sol, depois iniciou de novo a chuva e continuou muita água essa semana toda. Então, os poucos dias de chuva, de sol que deu semana passada, não queimou não. Ficaram bem bonitas, ficaram bem interessantes, olha. É muito bonito ver o sol sobre elas. Eu fico tão satisfeita quando eu vejo que o sol tá vindo de novo. Essa aqui, ó, olha como que dá fungo, pessoal. Ela tá com as manchinhas, ela tá com excesso de chuva, né? Essas manchas aqui, ó, são de excesso de chuva, não é fungo. Porém, aqui em cima, ela deu fungo. Aqui, ó, tem uma camada branca. Então, quando tem essa camada branca que solta na mão, é fungo. Aqui embaixo, não é. É só excesso de água mesmo. Mas como o sol tinha ido embora, ela começou a fungar também aqui, ó. Mofo, né? Que a gente fala assim, como se fosse aquele mofo, que o mofo é fungo, né? Então, ele deu aqui, ó, sobre as partes dela que já tá acometida por chuva, né? Aí ela pegou e deu também um pouco de mofo sobre as manchinhas, aqui em cima, embaixo não. Embaixo ficou só as manchas de chuva mesmo, de excesso de água. E ela tá muito esgotada, porque ela tá com essa haste floral, mas eu achei tão bonita, tô deixando até abrir. Só que já tá abrindo aqui, ó. E como eu sei que vai ser igualzinho às outras, essa semana eu vou tirar, depois eu vou fazer uma decapitação dela. Tá vendo como que ela tá enorme? Tá muito grande. Então, quando eu tirar essas hastes florais, eu vou até tirar essa novinha aqui, ó, porque eu não vou deixar ela esgotar ainda mais. Ó, eu vou estar tirando elas hoje, eu vou cortar elas. Eu vou retirar essas aqui, né? Eu vou deixar, porque ela já ficou muito bonita. Eu já vi ela assim, mas ela tá esgotando ela. E é uma suculenta muito bonita. Eu não vou deixar ela ficar até o final, não. Tô deixando por poucos dias. Ela é de grande porte e a haste floral dela também é de grande porte. É um escândalo de beleza, né, pessoal? Olha aqui. Muito linda, ó. Pra vocês verem bem de pertinho. Eu não tenho identificação dela. Olha como que ela ficou bonita. É muito bonita. Mas eu já registrei. Queria mostrar pra vocês mesmo. E hoje eu já vou retirar para ela ficar, né, mais saudável. Ó o sinal das chuvas aqui, pessoal, olha. Olha essa aqui. Olha o tanto que tá amarela, né? Olha. E essa é tão bonitinha, eu ganhei uma delas cinza e Orostaches, né? Orostaches verde e Orostaches cinza. Ela já teve quase morta, do jeito que ela faz mesmo, é natural dela. E agora ela tá revivendo, mas aí agora veio essa chuvarada e ela deu uma sentida. Mas eu não vou deixar ela tomar mais chuva hoje, não. Hoje eu vou dar um cuidado nela aqui, vou chegar um substrato novo nela, vou tirar os matos, que ela tá cheia de mato. Infelizmente é assim, né, pessoal? Não tem como. Deixei ela tomar chuva por uma semana, que desde domingo que eu voltei ela pro tempo. Aí ela tomou essa chuva que foi esses dias aí, muita chuva forte, e começou a amarelar de novo, né? Essa roseta aqui tá perdida, porque tá muito amarela. As outras estão bem, eu vou cuidar, vou tirar o matinho, né? Já vou cuidar dela, talvez eu leve ela pra varanda para ela receber os raios do sol lá em outro período do dia. Ela não precisa de tanto sol, como vocês podem ver, ela tem essa coloração verde escura. Então ela tolera um pouco menos, ela tolera um pouco mais, quer dizer, ficar numa meia sombra. Ela tolera, não quer dizer que ela goste. Que ela precisa de sol, algumas horas também. Aí tá assim, ó. O sol vindo. O meu rubro tic-tum tá desse jeito, só as pontinhas, coitadinho.
Olha aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês o meu Francesco balde, como que tem sofrido com a chuva. Olha o tanto de folha que tá perdendo, olha, muita água, olha. Mas eu vou deixar ele aqui mesmo, não tenho mais como carregar, pessoal, é vaso pesado demais, é vaso muito grande. E o que sobrar dele aqui, a gente depois faz um replante das rosetas, né? Chegar o outono, faço um replante dele novamente. E vai ser assim, porque não dou conta não. Não tenho tempo, né, pessoal, para ficar cuidando, mudando daqui para ali todo dia. Não tenho, só no final de semana que dá. Então, ele tá reclamando bastante. Tava lindo, totalmente cheio, já tá abrindo muito espaço, tá vendo? Já tá cheio de espaço, porque caiu foi muita folha, olha. É muita folha encharcada. Eu vou limpando da maneira do possível, né? Vou fazendo essa geral neles aqui. Mas é assim mesmo, né? É só aguardar com paciência, né, pessoal? Até voltar o sol com mais frequência. E agora é desse jeito. O meu colar de melancia tá fantástico. Olha aqui, pessoal, como que tá lindo o tamanho desses colares, dessas bolinhas dele, ó. Dessas melanciazinhas, olha, que lindeza. Ele é bem bonito. E ele tá super bem na chuva, nenhum sinal assim que esteja amarelando, nada, olha, tá muito bem. Tá gostando demais. Vou encerrando aqui pra vocês mostrando o meu colar de rubi, que também tá pesadíssimo, com várias folhas. Ele tá sentindo um pouco. Ele tem folhas amarelas, ó. Mas dá pra tolerar. Eu balanço ele assim, ó, porque tá com muita água, o sol não chegou nele ainda não. Lá pelas 9 horas, o sol vai chegar nele. Já tá aqui perto, ó. Tá vendo? Todas essas aqui já estão tomando sol. E o sol tá chegando nele daqui a pouco. Aí chega e começa a dar sombra novamente daqui pra cá. Aí aquelas ali são aquelas que estão tomando menos sol. E essas aqui, mais sol. Tá mais na frente, desde a hora que ele abre, ele se põe, se põe não, né? Ele mais no meio da tarde, lá pelas 4 horas, elas ainda estão tomando um pouquinho mais de sol aqui na frente. Eu já cheguei elas um pouquinho mais à frente. Olha como que tá bonita a minha Vivi. Olha, muito bonita. Tô deixando ela ficar estiolada assim. Estiolada não, crescida pra cima, que o formato dela é esse mesmo, característica dela, puxada, né? Por um tempo, depois eu vou fazer uma poda nela, para ela ficar mais bonita, mais baixinha. E vou dar ela um vaso novo, que ela tá numa bacia totalmente quebrada, né, que já tá muito velha. E eu vou estar fazendo, então, essa decapitação. Vou fazer nela, vou plantar, quero plantar ela. A minha orelha de elefante também, eu vou plantar em vasos mais interessantes, né? Vaso mais arrumadinho, que elas estão improvisadas, em vaso pequeno, ou então em bacia que já tá quebrada. Aí eu vou estar dando um vaso para elas, mas isso vai ser um pouquinho mais pra frente, por enquanto não. Enquanto estiver chovendo assim do jeito que tá, vou deixar do jeito que tá mesmo, né, pessoal? Elas estão bonitas. Essa aqui tava com muita mancha de chuva, essas verruguinhas, mas aqui as folhas mais novas ainda não. Então ela não tá absorvendo tanta água assim. Aqui embaixo tem um pouco, mas tá bem, tá recebendo bastante luz do sol direto, né? Então ela tá muito bem. Todos esses aqui que vieram pro sol essa semana. Esse aqui eu tinha levado aí pra varanda, voltei pra aqui, tomou muita chuva. E hoje vai ser sol. É assim, né, pessoal? A gente vai levando aqui o nosso cultivo do jeito que dá. Esse ailanthus aqui tá cada dia maior, virando uma mata, tem até que podar ele. Esse aqui cresce demais, nossa, tem que controlar. É uma planta que cresce igual mato. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.